Se eu não me sentisse culpada, eu gostaria de pôr o meu filho numa creche para mim poder voltar a trabalhar. Se eu não me sentisse culpada, domingo, um dia bonito, de sol, eu ia ficar em casa de pijama, de meia, não ia fazer nada. Mas eu moro no Rio, né? Então um dia de sol, todo mundo vai à praia, todo mundo faz trilha, todo mundo vai ver pôr do sol, todo mundo vai tomar água de coco, e aí eu não posso ficar em casa de pijama. Mas eu fico torcendo para que acorde um domingo chuvoso, porque aí eu não tenho nenhuma culpa. E eu fico em casa, sabe, sem fazer absolutamente nada. Se eu não me sentisse culpada, eu doava todos os móveis que me deram quando a minha mãe faleceu. Mas aí eu vou me sentir culpada, né? A última coisa que tinha dela. Então fica aqueles móveis na sala, entulhando a minha sala. E se eu não me sentisse culpada, eu ia dizer para os meus pais que eu não ia mais todo domingo almoçar com eles, embora eles fiquem esperando. Porque eu também quero ter um domingo para mim, né? Ou não queria que toda festa, se eu não me sentisse culpada, fosse na minha casa. Enfim, se eu não me sentisse culpada, se eu não me sentisse culpada, se eu não me sentisse culpada, né? O sentimento de culpa tira a gente da rotina, tira a gente das coisas do dia a dia. Porque essa sensação de culpa, a gente começa a fazer coisas que realmente não é o que a gente quer. Se vocês quiserem ter uma ideia disso, faça uma lista. Começa com essa frase: se eu não me sentisse culpada, e vocês vão ver quanta coisa poderia ser mudada se você não se sentisse culpado. Quando a gente fala em culpa, existe uma culpa que é sadia. É a culpa que te ajuda a viver socialmente. Eu piso no pé de alguém e eu falo desculpe. Ou seja, tira essa culpa de mim. Eu não quis pisar no seu pé, foi sem querer. E a pessoa me desculpa. Eu sou agressiva com alguma amiga minha, eu ofendo alguém com palavras, e eu volto depois e eu peço desculpa. Então isso a gente chama de culpa sadia, culpa saudável. Mas tem um outro tipo de culpa, e que essa não faz essa função da culpa de ser regeneradora. Muito pelo contrário. Você vive um verdadeiro tormento. É alguma coisa que você fez no passado, há 10 anos, há 15, há 20, ou que você fez ou que você deixou de fazer. E você até hoje se culpa por isso. É uma pedra grande, né? Quem tem esse tipo de culpa sabe o que é isso. Você pensa nisso 24 horas por dia. E eu quero dizer uma coisa para você, se você está se encaixando no que eu estou dizendo, eu posso dizer para você que a culpa tem tratamento e tem cura. Não é que você vai chegar no meu consultório e eu vou fazer você esquecer do passado. Ou eu vou fazer você achar que nada disso aconteceu. Vamos falar a verdade. Isso você já tentou, né? E não resolve, porque aconteceu. Sabe aquela frase? Não adianta chorar no leite derramado? Já derramou. Você pode limpar, tudo bem, mas o leite já derramou e você vai lembrar que o leite derramou. Então a gente tem que trabalhar de uma outra maneira. Eu tenho uma experiência com pacientes que chegaram até mim, indicados às vezes, para esse tipo de tratamento. Culpa que não deixa mais você praticamente dormir. Culpa que faz você sofrer o dia inteiro. E interessante que, inconscientemente, você parece que busca esse sofrimento. Porque você fez algo que não tem mais como reparar. E você, então, se pune. É uma punição que você dá até mesmo. Quanto mais você sofre lembrando daquilo, mais você acredita que está conseguindo saldar a sua dívida. Então eu convido você, se você está passando por isso, isso tem ajuda, isso tem tratamento, isso cura, né? Você pode marcar, eu não digo uma sessão de terapia, ainda não. Você pode marcar uma conversa comigo, um bate-papo, isso não tem nenhum custo, né? Você pode ver o meu zap no bio, e aí a gente conversa um pouco sobre isso e você vê se o tipo de tratamento que eu faço te interessa ou não.
Porque essa culpa mórbida, ela funciona da seguinte maneira: é como se você tivesse internamente um tribunal interno. E a gente chama isso em psicologia de retrospectiva do viés. Você vê enviesado. Digamos assim, eu tenho hoje 50 anos e eu me culpo por algo que eu fiz quando eu tinha 15. Só que eu julgo esse meu procedimento com 15 com a maturidade que eu tenho hoje, claro, né? Com a consciência que eu tenho hoje. E, evidentemente, não tem como me perdoar. Claro que não. Só que vocês precisam lembrar do seguinte: essa maturidade que você tem hoje, essa consciência que você tem hoje, ela foi adquirida pelo que você passou há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. E naquele momento, você fez o que era possível com 15 anos. Agora, você olhar para isso até hoje, com 40, realmente você não tem como sair inocente disso. Então, nesse tribunal interno, você é ao mesmo tempo o acusador, o defensor, o juiz. Ao mesmo tempo que você se acusa pelo que você fez, você tenta ter uma consciência e tenta se defender. E você fica nesse círculo vicioso. Isso não sai disso. E cada vez você sofre mais com isso. E cada vez você se isola mais porque as pessoas percebem que você está sempre triste, que você está sempre... a gente poderia dizer assim, aquela pessoa que fica um pouco azeda, sabe? Ela é ríspida, ela é azeda mesmo, é isso mesmo. E aí você pergunta, bom, isso tem tratamento? Sim, isso tem tratamento. Como é que você começa um tratamento por uma culpa mórbida? Esse tribunal interno tem uma vozinha, né? Uma vozinha que fica dizendo como que você fez isso, como é que pode, e aquilo fica ali remoendo em você. A primeira coisa, e isso é em terapia, não dá para você descobrir isso sozinho, é que da onde vem essa vozinha que julga você? Ela vem da sua infância? Ela vem dos dogmas que você tem sobre religião? Ela vem da família? Ela vem da sociedade? Da onde vem essa voz? Quando você consegue, através da terapia, através da escuta, através de um profissional que está acostumado, tem experiência nessa área, você consegue descobrir de onde vem essa vozinha. Eu vou contar uma história para vocês de uma paciente minha. Essa minha paciente tem 40 anos, casou com 25, é extremamente religiosa e teve 4 filhos. E aí o marido falou para ela que chega, né? 4 filhos já está até bom demais, né? Até já passou do bom demais. E que era para ela fazer ligação, quer dizer, não ter mais filho, ou ela tomar pílula. Só que ela é extremamente religiosa. Ela cresceu com aquela ideia do cristianismo, que tem aqui mais na América do Sul, no Brasil, né? Nós somos países cristãos, e que diz que a Virgem Maria concebeu sem pecado. Então, para ela, de uma certa maneira, embora ela gostasse de sexo já era um pouco problemático, porque ela concebia com pecado. Agora, chegar ao ponto dela tomar algum remédio que ela não vai mais conceber, e na cabeça dela, por essa vozinha, que tudo que ela aprendeu em torno da religião, que ela vai fazer sexo sem conceber, na cabeça dela, o sexo, então, é só pecado. E ela está prestes a terminar um casamento de 10 anos, 15 anos, sei lá, com 4 filhos. Vocês têm ideia o que a culpa faz com a cabeça da gente? É terrível, porque nós somos bombardeados o dia inteiro por isso. A culpa por não agradar a todo mundo, a culpa por não ser aquela pessoa maravilhosa que a sua mãe idealizou de você, que você não tem culpa nenhuma.
dela ter idealizado. Sabe por que ela idealizou? Porque ela também não conseguiu ser o que ela idealizou para ela. Então, agora ela tenta vencer isso passando para você. Então, quando você vê, vai virando uma bola de neve. Então, a primeira coisa que você faz num tratamento é você descobrir de onde vem a vozinha. Demora? Depende. Cada paciente, cada história é uma história. Né? Então, é muito importante a fala, a escuta, né? O atendimento sem censura, sem julgamento, que já é um alívio para o paciente. Porque se ele tem uma culpa mórbida, ele é atormentado por isso o dia inteiro. Ele é julgado nesse tribunal dele interno o dia inteiro. E ele sempre perde, porque essa pessoa, com toda a consciência que ela tem agora, com toda a maturidade que ela tem, com o que ela viu, com o que aconteceu, por ela ter agido daquela maneira ou não ter agido, ela acha um absurdo ela, com 15 anos, ter feito aquilo. Então, você pega o fiozinho da meada. Aonde começou isso? Como essa paciente minha, por exemplo, que o problema era um problema ligado à religião, o que ela escutou quando era pequena, o que ficou no inconsciente dela. E detalhe, você não tem ideia que é isso. Se tivesse, era muito mais fácil, né? Você até gravava a vozinha e ficava conversando com ela, não é bem assim. Você demora um tempo até para você descobrir de onde vem isso. Então, você começou o tratamento, você começou o princípio da cura. E aí, nesse segundo momento, a gente entra com a arte-terapia. Por que a arte-terapia? A pessoa vai concretizar, materializar aquela culpa que ela tem, aquela dor imensa, aquela coisa que não deixa ela viver bem mais. É terrível. É você carregar uma pedra nos ombros, sabe? Inteira em você. Você fica paralisada com isso. Porque toda vez que você relembra disso, o sofrimento é igual. Né? Aquilo passa a ser presente. Quando você consegue fazer um desenho, ou com colagem, ou com pintura, ou com massa, depende de cada paciente, para você saber qual é a maneira mais adequada de trabalhar com ele. Ou com desenho. Quando você consegue materializar aquilo, é um grande ponto. Ele inteiro era uma culpa. E agora ele está aqui e a culpa está ali naquele desenho. Não pertence mais a ele. Fez parte dele, mas ele conseguiu se separar daquilo. Vocês conseguem entender? Eu consigo olhar para aquele problema, para aquela culpa que eu tenho. Eu posso dizer para ela, você faz parte da minha história. Mas eu não quero mais carregar você comigo. Sabe? Eu quero fazer daqui para frente uma outra história. Uma história minha, diferente dessa que eu trouxe até agora. E aí você começa a mudança. Bem, aí, provavelmente, com toda certeza, você vai conseguir ficar em casa naquele domingo lindo de sol, de pijama, de meia, e que bom que algumas pessoas querem ir para a rua fazer tudo isso. Hoje eu quero ficar em casa. Você vai se livrar daqueles móveis da sala que não tem nada a ver com você, sabe? É uma história familiar que não pertence mais a mim. Pertenceu à história da minha mãe, da minha avó. Eu poderia até gostar, mas eu não gosto. Então eu não quero mais isso aqui. Isso não significa que eu não gosto da minha mãe, que eu não penso na minha avó. Eu posso sim deixar minha filha na creche. Porque não é porque eu preciso trabalhar, senão continua a culpa. Porque eu quero trabalhar. É muito bom sair para trabalhar. É muito bom ganhar o meu dinheiro. Então, por isso, eu deixo meu filho na creche, porque eu quero ter meu dinheiro. E ele vai sobreviver, porque todas as crianças sobrevivem. Na época atual, todas elas vão para a creche. Você pode até comprar aquele perfume que você ama, mas ele é 1/3 do seu salário. Você vai sentir muita culpa de gastar 1/3 do seu salário comprando supérfluo. Mas agora a história é outra e você merece, sim, gastar 1/3 do seu salário comprando aquele perfume.
sabe? Você começa a se desculpar. Nessa fase, você já está no auto-perdão. Eu consigo olhar como eu olhei para aquele trabalho. Desculpa, eu estou meio rouca, porque toda vez que eu falo sobre isso, eu me emociono muito, em função das pessoas que eu atendi e que falaram sobre isso. Como foi bom, como melhorou. Então, nesse momento, você consegue fazer o auto-perdão. Porque você não perdoar alguma coisa que você fez há muito tempo atrás, quando você era muito nova, isso é uma injustiça. Não aquele tribunal em cima de você. Histórias, por exemplo, de pessoas que fizeram um aborto com 15 anos. A história que eu tenho no consultório, a menina ficou grávida, o pai era pastor numa igreja evangélica, e a mãe deu a solução para ela: você faz um aborto, eu te ajudo, e seu pai nem fica sabendo. E você continua sendo a queridinha do papai, que vai lá na igreja, que faz a abertura do sermão, e ela aceitou. Hoje, ela está muito mal com isso, porque ela casou, e nos exames o marido dela não pode ter filho. Então ela chegou para mim, me indicaram ela, e ela acha que isso é um castigo de Deus. Como ela tirou uma criança, Deus está castigando ela e agora ela não vai poder ter filhos. Ou seja, ela é culpada, na cabeça dela, de ter matado uma criança, e ela é culpada de não conseguir ter uma família. Então, isso é muito tempo de tratamento, né? Embora no caso dela a gente já sabe de onde vem a vozinha, né? A vozinha vem da sociedade, da família, que quer uma filha perfeita e que faz qualquer negócio para que continue sendo assim, né? Ela conseguir se perdoar e entender que na idade dela, sem nenhum apoio da mãe, ela não tinha a menor condição de tomar outra atitude que não fosse aquela. Então eu volto a dizer para você, a culpa é terrível, a culpa isola você de todo mundo, a culpa não deixa você ver as belezas da vida, porque você é culpada, né? O julgamento é terrível em cima de você. Eu volto a dizer para vocês, a culpa tem tratamento e tem cura. Passa por um processo doloroso, mas você tem começo, meio e fim. Então, se vocês se encaixarem no que eu acabei de falar, se acham que não tem jeito, que já tentou esquecer, passar o tapete, jogar para debaixo do tapete, ou coisas do tipo, não é por aí, não vai resolver, vocês entrem em contato comigo, como eu falei, a gente pode fazer uma pequena conversa. Essa conversa não tem nenhum custo, é um bônus, para você ver se realmente se sente bem para começar um tratamento. Vocês podem ver o meu zap no bio. E antes de terminar, eu queria que vocês fechassem os olhos por 30 segundos. Imagina uma situação da vida de vocês que deixou vocês até hoje com a sensação de culpa por ter feito algo que não devia ou por não ter feito o que devia. Se quando você acabar de pensar nisso, você se sentir julgada e não conseguir te perdoar, você não acha que está na hora de você fazer uma terapia? Até a próxima.